Irmãos, uma vez eu tenho uma dificuldade com alguns refrigerantes assim, porque eu não gosto de muitos refrigerantes. Então, eu gosto só de Coca-Cola, e aí não é Coca Zero. Parece que a Coca Zero mesmo, esse nome Zero, é a nota que ela tirou. Nota 0, beleza? Coca Zero. Aí eu odeio essa daí. Eu gosto da com açúcar. Mesmo. E o Guaraná, se eu tomar, eu só tomo aquele Guaraná Antártica. Qualquer outro para mim é insuportável. E também o Guaraná não pode ser 0, que é a nota, né? Então, é o nota 10 que eu gosto, que é o Antártica mesmo, cheio de açúcar. E aí uma vez eu dizendo isso, né? Muitas vezes, aliás. Aí a minha sogra, que é uma pessoa muito, né, espirituosa, assim, brincalhona, ela resolveu fazer um teste comigo. E aí ela pegou uma garrafa de Guaraná Antártica, vazia, encheu essa garrafa de Guaraná Antártica com um Guaraná horrível desses aí, que eu não sei, né, Flecha, Dolly. Existe ainda Dolly, Guaraná Dolly? Existe isso? A gente nem sabe se existe. Ou qualquer outro desse gênero. Aí ela encheu, aquele Fanta Guaraná, eu odeio aquele negócio Fanta Guaraná. Aí ela encheu com aquele Guaraná, fechou, botou na geladeira e ficou esperando para ver o que ia acontecer. E aí, cara, poxa, logicamente, aí eu fui à casa da minha sogra, e aí ela veio, aí botou bem gelado mesmo para dar aquela, né, de chavada. Aí ela veio com aquele Guaraná e chegou aí, Clóvis, tô com um Guaraná aqui para você. Eu olhei naquele rótulo Antártica, aí vi direitinho, não tinha nada escrito 0. Eu, vamos lá, beleza. Aí ela botou o Guaraná no meu copo, eu comecei a beber, cara, na hora eu reparei, tava horrível. Mas, foi minha sogra, não é isso? Que me deu aquele Guaraná. Então eu não podia chegar para minha sogra e dizer, esse Guaraná tá horrível. Eu simplesmente, né, tapei o nariz e engoli a parada. Aí, cara, pra quê? Aí ela começou a dizer assim, tá vendo? Você disse que não tomou outro Guaraná. Perdão, irmão, nem eu aguentei essa parte, tá vendo? Você diz que não toma outro Guaraná, e era outro Guaraná que eu coloquei aí. Mas eu não falei por educação, eu sabia. O rótulo era uma coisa, mas por dentro era outra. Mas para, né, não contrariar minha sogra, já estava tudo certo, eu já tinha reparado, mas até hoje ela conta essa história dizendo que eu poderia tomar qualquer tipo de Guaraná que não faria diferença. Irmãos, o reino de Deus, de certo modo, é parecido com esse teste pelo qual eu passei. Tive que enfrentar e superar. Por mais que o rótulo da nossa vida seja de um jeito, o que vale mesmo, cara, é o interior, entendeu? Aquilo que está no escuro do nosso coração. E Jesus, de certo modo, ele vai no Sermão da Montanha, que é o texto que a gente vai ouvir, né, nessa manhã. Jesus, de certo modo, ele vai tentar mostrar para a gente como que os rótulos podem mudar, mas a essência daquilo que é uma vida cristã correta deve ser uma só. Então, se você, por exemplo, abrir aí, se você puder fazer isso, por favor, capítulo 7 de Mateus, a gente vai ler o verso 21, 22 e 23. Você vai perceber que a gente está no final do Sermão da Montanha. O que está rolando aqui nesse texto? Jesus, ele é apresentado pelo Evangelho de Mateus como o Messias prometido para um povo, que é o povo de Israel. E aí, Mateus, ele vai fazer questão de, nas formulações e naquilo que ele apresenta daquilo que ele viu de Jesus, você lembra, né, que Mateus, era o cara que recolhia impostos, e que foi aceito por Jesus como um dos seus discípulos, e que vai ter a vida transformada por Cristo. Mateus vai mostrar uma perspectiva sobre a vida de Jesus, que é uma perspectiva de que, nesse momento aqui, Jesus é o novo Moisés, e o Moisés perfeito. Então, é tipo assim, você lembra que existe uma história de um cara chamado Moisés,
que ele vai lá, sobe no monte, aí pega lá as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos. Jesus aqui vai ser essa pessoa que sobe o monte e vai apresentar a lei para o seu povo. Só que Jesus é o Moisés perfeito. Moisés comete erros, Moisés é imperfeito, Moisés nem pode entrar depois na terra prometida por uma doideira lá que deu na cabeça dele. Jesus não, Jesus faz isso de modo perfeito, e a gente está no final do Sermão da Montanha. Cara, o final do Sermão da Montanha é destruidor, assim, destruidor, porque vai ser essa interpretação que a gente vai fazer hoje. A gente tem que olhar para esse trechinho como um trecho dentro de um sermão inteiro, e a gente precisa entender que esse sermão inteiro está dentro de uma Bíblia que conta a mesma história. Então, saca só, se a gente olhar para esse texto de modo superficial e distraído, pode ser que a gente entenda que Jesus está defendendo algo que ele não defende, que é que pelo mérito, pelas obras, a gente pode ser salvo. Então, essa pregação de hoje tem tudo a ver com a pregação de ontem aqui, feita pelo pastor Felipe. É claro que se você olhar para o Sermão da Montanha todo, você vai reparar que, na verdade, o que Jesus está defendendo aqui é que, por aquilo que ele diz que seja a vontade de Deus perfeita, é impossível qualquer um de nós se apresentar diante de um Deus que é perfeito e santo, achando que vai ser salvo. Impossível. Jesus descarta isso em todo o sermão, e ele vai dizer, lembra do que Moisés disse, eu porém vos digo, e nesse caso, ele não está desdizendo ou contrariando aquilo que Moisés disse no passado, pelo contrário, ele está aprofundando aquilo que Moisés disse como palavra de Deus, e está dizendo que na verdade é muito mais difícil. Então, se o que Moisés fala é assim, cara, você não deve matar, roubar, aquele velho, se você conversa com qualquer pessoa que ache que possa ser salva por aquilo que faz, a pessoa sempre fala esse velho mote dos 10 mandamentos. Eu nunca roubei, nunca matei ninguém, então tipo assim, tá bom demais. Mas Jesus vai dizer que não, Jesus vai dizer que a maldade surge dentro do coração, e quando ela surge dentro do coração, todas as intenções do nosso coração, elas são pertinentes dentro do reino de Deus para que sejam avaliadas, sondadas, medidas por esse Deus que é totalmente santo e verdadeiro. E se você é avaliado, sondado, medido, se você fosse assim por esse Deus, é claro que você não passaria nesse crivo nunca. Jesus quer que a gente chegue no final do Sermão da Montanha, que é nesse texto. Então, eu estou explicando como que a gente tem que se apresentar diante desse texto antes de ler o texto, beleza? Como que você chega nesse texto agora? Destruído. É assim, você tem que entender que você foi destruído pelo Sermão da Montanha. Todo tipo de autocomiseração, tipo assim, peninha de si mesmo, autocomiseração é isso, você ter pena de si mesmo. Você jogou fora, Jesus destruiu. Todo tipo de autojustiça, Jesus destruiu. Todo tipo de justiça própria, autoengano, Jesus destruiu. Todo tipo de pensamento de achar que você vai ser salvo por alguma coisa que você fez Jesus destruiu. Então você tem que chegar nesse texto destruído. Se você estiver nesse ponto, você vai compreender aquilo que Jesus tem para você no Sermão da Montanha. Olha o que diz o texto. Mateus capítulo 7, verso 21, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente:
eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vai ser difícil, né, dizer amém, mas a gente precisa, né, pela fé, dizer amém para esse texto. O que Jesus traz para a gente como lição? É possível usar o nome de Jesus. Então, o tema dessa conferência aqui é o poder do nome. Não é isso? É possível usar o nome de Jesus, comprovar o seu poder glorioso e majestoso, mas não ser transformado pelo poder que há em seu nome, e isso é para a gente chorar diante de Deus. É possível a gente usar o nome de Jesus, é possível a gente comprovar, entender, perceber que há poder nesse nome, testemunhar como que esse nome é poderoso, mas ao mesmo tempo não ser transformado por esse poder que há no nome de Jesus Cristo. Vamos tomar como exemplo uma pessoa. O final do Sermão da Montanha nos alerta para uma pessoa que seria para nós exemplar, mas que está fora do reino de Deus. Então, saca só, pensa numa pessoa que confessa publicamente a Jesus Cristo. Percebe que no início do texto diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, é alguém que chama Jesus de Senhor, alguém que provavelmente fez isso publicamente, alguém que já foi batizado. Pensa numa pessoa batizada pela igreja de Jesus Cristo. Você é batizado? Essa pessoa, além disso, ela consegue invocar o nome de Jesus, ela consegue pronunciar o nome de Jesus, e quando ela pronuncia o nome de Jesus, sinais e maravilhas acontecem. Irmãos, por exemplo, se eu viesse aqui na frente e contasse sobre as vezes em que eu orei e um demônio saiu de uma pessoa, as vezes em que eu orei e uma pessoa foi curada, as vezes em que eu orei e um milagre aconteceu. Recentemente, um milagre simples aconteceu na minha casa. Meu filho perdeu o casaco da escola, na escola. E quando você perde o casaco da escola na escola, você não acha mais. Pior, meu filho perdeu depois o casaco do amiguinho dele na escola. Porque o casaco é da escola, galera. Todo mundo usa o mesmo casaco. E meu filho tem 8 anos, como todo mundo na sala dele tem 8 anos, está escrito 8 anos no casaco. Então o casaco serve para todas as outras crianças. Aí meu filho resolveu pegar o casaco do amigo emprestado, coisa que a gente já falou, a gente é de São Gonçalo, beleza? Aí lá em casa é assim: você não pega nada emprestado de ninguém, não quero ver nada de ninguém na sua mochila, senão aí a gente faz umas ameaças. Que é melhor não falar o que né, a gente ameaça. É coisa boa, beleza? Para fazer bem para a criança. Pô, cara, o moleque não foi pegar o casaco do amiguinho emprestado e perdeu o casaco do amigo. Então, ó, primeiro ele perdeu o casaco, aí a gente falou: agora o problema é seu. Você perdeu o seu casaco, meu amigo, ninguém vai comprar outro. Paciência, se vira. Aí agora ele perdeu o casaco do amigo, aí não tem mais essa, né? Ele perdeu o do amigo. O casaco é 160 pratas, um casaco que vale R$50 ali no Alcântara, porque vende na escola é 160 pratas. Aí a gente ficou: cara, não é possível, você perdeu o casaco do seu amigo. E perdeu o casaco já era. Aí a gente resolveu orar. O moleque ficou desesperado, porque a gente botou tanto terror nele. Ele ficou desesperado lá, deu até uma dor de cabeça nele. Aí primeiro a gente orou para passar a dor de cabeça. Aí, cara, sem brincadeira, graças a Deus passou, mas passou em 2 etapas. A gente orou,
Aí eu falei, tá melhor? Aí ele falou, tá melhor, mas ainda tá doendo. Aí eu lembrei de Jesus curando o cego lá em 2 etapas, lembrei de outros pastores que são referência para mim também. Aí eu orei de novo, falei, vamos orar de novo. Aí a gente orou, a dor de cabeça passou. Aí a gente resolveu orar para achar o casaco. Lembra lá de Eliseu? O cara, derrubou o machado lá no rio, ficou, ai meu Deus, o machado era emprestado. Meu filho, ai meu Deus, o casaco era emprestado. Vamos orar para Deus, achar esse casaco. Cara, a gente orou e eu duvidei, irmãos, mas eu orei e falei para Deus, Senhor, você pode se revelar no meio disso aí, para esse menino, ter uma experiência contigo. No dia seguinte, antes que ele sofresse demais, assim que ele chegou à escola, ele achou o casaco para a glória de Deus e ele tem um testemunho lá. Agora a gente tem um caderninho lá. Esse episódio serviu para isso. A gente coloca os pedidos de oração e agora ele tem um dele, Aí coloca lá do ladinho aquilo que Deus respondeu. Cara, se a gente vai dizer sobre as coisas que Deus faz na nossa vida, geralmente a gente fala sobre essas coisas que são externas, que são o rótulo, na verdade. Então, meus irmãos, por mais que essa história seja bonita, essa história é o rótulo, beleza? Essa história não é o interior. Essa história não é aquilo que Jesus está contando no Sermão da Montanha. Se eu disser para vocês que a gente já viveu experiências da gente expulsar demônios das pessoas, você vai ficar maravilhado com esse negócio. Mas o que Jesus está alertando é que no Sermão da Montanha, isso é o que está do lado de fora e é o que menos importa. Se eu disser para você que a gente já orou por uma pessoa com câncer e essa pessoa ficou curada, você vai ficar maravilhado com isso. Você vai achar isso o máximo, mas Jesus está dizendo no Sermão da Montanha que isso é o que menos tem valor. Tome uma pessoa batizada, tome essa pessoa batizada que professa Jesus Cristo como alguém que prega aqui na frente. Tome a minha vida como exemplo. Fui batizado aos 15 anos, hoje eu prego a palavra que sou um profeta dentro do reino de Deus, assim. Já vi demônios saírem pelo nome de Jesus, já vi pessoas serem curadas. Quando a gente conta as nossas histórias, a gente conta sonhos que a gente teve, a gente conta coisas extraordinárias. Essa semana eu fiz um gabinete com uma menina, troquei uma ideia com uma menina sobre o reino de Deus, e eu sei que isso é louco, e para mim é totalmente louco também, mas Deus tinha me avisado sobre o que eu iria conversar naquele momento ali, naquela noite, que eu antes não teria como fazer ideia, mas Deus tinha me avisado. Um dia eu te conto essa história. Isso tudo é maravilhoso, mas isso tudo dentro do Sermão da Montanha é o rótulo. O que é mais importante é que haja uma transformação profunda daquele que foi batizado, daquele que professa a Jesus Cristo, daquele que prega a palavra como um profeta, daquele que usa o nome de Jesus e vê sinais e maravilhas acontecendo. O que Jesus está garantindo para a gente aqui é que naquele dia, verso 22, muitos naquele dia vão me dizer, que dia é esse? Jesus garante que haverá um dia em que todos nós, todos que estamos aqui, nós nos reuniremos mais uma vez diante de Jesus Cristo no dia do juízo final. Jesus é quem mais fala de juízo e de condenação na Bíblia. Jesus é quem mais fala de inferno. Um cara que me serviu como base para eu estudar esse texto, ele diz que Jesus fala 2 vezes mais de inferno do que de céu. Naquele dia, que é o dia em que todos nós estaremos diante do justo juiz, irmãos, esse dia vai acontecer.
você e eu estaremos diante do justo juiz. Nesse dia, muitos vão dizer isso. Então, meus irmãos, não são poucos os equivocados, enganados, auto-enganados e hipócritas no reino de Deus. No final das contas, o que Jesus está defendendo aqui? Que nenhum hipócrita vai ser salvo. É a base do Sermão da Montanha. Ninguém vai ser salvo aparentando ser qualquer coisa, se não tiver a vida completamente transformada pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Jesus. Então, não vai ser rótulo nenhum, não vai ser o nome de qualquer coisa, de pastor, de profeta, de milagreiro, de santo, de nada. Jesus, ele condena amplamente a hipocrisia no Evangelho como um todo. Não é à toa que ele se irrita profundamente com os religiosos que têm aparência de santidade, mas vivem uma vida pecaminosa. E ele diz que os hipócritas vão ser julgados, sobretudo esses que experimentaram o poder de Deus, vão ser julgados de modo mais severo, mais terrível do que todos os outros. Meus irmãos, por exemplo, se entre nós, e eu me coloco nessa dúvida, que é uma dúvida terrível, se entre nós existe alguém que viva uma vida de hipocrisia dentro do reino de Deus, a ponto de externamente professar coisas e aparentemente vivenciar coisas, mas que o Espírito Santo não tiver feito uma obra profunda no coração, para que esse coração mude de verdade, e para que isso seja a única regra que te faça entrar no reino de Deus, a atuação do Espírito Santo, para que a sua vida mude de verdade, e você tenha o poder de ser feito filho de Deus. Se existe alguém nessa condição aqui, irmãos, esse de nós será julgado de modo mais severo do que os habitantes de Sodoma e Gomorra, é o que diz a palavra de Deus. Então o que Jesus diz? Ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Por quê? São duas cidades. Porque Jesus estava lá fazendo sinais e maravilhas e milagres. Se o que tivesse acontecido no meio de vocês tivesse acontecido em Sodoma e Gomorra, aquele povo tinha se arrependido, mas vocês não se arrependem. Então no dia do juízo vocês serão julgados por aquele povo. O que Jesus está querendo dizer? Por mais que a gente esteja participando dessa conferência, por mais que a gente já tenha declarado publicamente a nossa fé em Jesus Cristo, é necessário que a gente se humilhe profundamente diante da palavra de Deus e do poder de Deus e diante de Jesus Cristo, a ponto da gente clamar para que Ele mude a nossa vida, não somente nas aparências, mas naquilo que é a essência do nosso coração, e alcance o estágio do nosso coração que nem a gente mesmo consegue alcançar, para que o nosso coração transformado e nascido de novo experimente da beleza do poder do nome de Jesus Cristo, não somente que vale para a vida dos outros, mas que transforma o nosso próprio coração. Eu me lembro que quando eu me converti, aconteceu algo espetacular na minha vida, que foi o seguinte: eu sempre tive dificuldades sociais, tipo fobia social, só que na época não existia esse nome, eu era chamado de esquisito, beleza? Cara, quando Jesus entra na minha história, o meu relacionamento com as pessoas muda, então eu conseguiria viver sozinho, tranquilamente, um egoísta dos piores de todos, assim. Então, eu era ensimesmado, eu era voltado para mim mesmo,
sabe? Eu gostava de mim mesmo a ponto de não gostar dos outros, e eu não me importava com ninguém. Quando Jesus entra na minha história, poxa, isso se transforma no meu coração, de modo que eu me esforço completamente agora ainda, para que eu me relacione com as pessoas, para que eu não seja esse cara estúpido que eu era. Mas eu sei que essa vontade de transformação veio certamente da atuação do Espírito Santo de Deus. Se alguém testemunhar aqui, irmãos, que parou de mentir, e se um outro testemunhar que orou para uma pessoa ressuscitar e ela ressuscitou, o que a gente fica mais admirado? Um morto ressuscitou, beleza? Isso já aconteceu. Por exemplo, eu li relatos de avivamentos em outros lugares, tipo na África do Sul, e sei que isso aconteceu. É registrado que uma mulher morreu e essa mulher volta a viver. Se eu contar para você que eu orei e uma mulher voltou a viver, mas se eu contar para você que eu parei de mentir, o que na nossa cabeça é maior e mais profundo? Irmão, no reino de Deus, é maior e mais profundo que você pare de mentir. Consegue entender? Então, no reino de Deus, é maior e mais profundo que você tire tempo da sua vida para você ficar sozinho com Deus e para você orar na sua casa e ninguém saber. E você se colocar diante da palavra de Deus com temor, querendo viver a palavra de Deus e ninguém saber. E isso é a garantia daquilo que Jesus fez no seu coração para que você seja salvo. Quando Jesus diz aqui, eles vão me dizer, verso 22, naquele dia, no dia do juízo, olha o que eles dizem: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Parece que essa galera chega no final da sua vida, no dia do juízo, acreditando que vai ser salva. Cara, olha como é que esse texto é terrível para nós. Essa galera foi tão hipócrita e se enganou a ponto de acreditar que estava indo para o céu, mas estava destinada ao inferno. Quem de nós, irmãos, passa na peneira do Sermão da Montanha aqui no final? Quem de nós? Ninguém. E é justamente nesse ponto que Jesus quer que esteja o nosso coração diante do Sermão da Montanha. É você desesperadamente dedicar a única esperança que te resta em Jesus Cristo, a Jesus Cristo, para que Ele, somente Ele e por Ele te salve, a ponto de seu coração mudar e apresentar algo que seja o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito não é fazer milagre, o fruto do Espírito não é profetizar, o fruto do Espírito não é ter sonhos e revelações. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas onde é que essas coisas estão? Dentro. O nosso coração se manifestam do lado de fora, mas estão dentro. Jesus garante que há condenação para todos os hipócritas. Andar perto dos crentes, observar os sinais. Para esses que andaram perto, para esses que observaram, o juízo de Deus será muito pior. Como que a gente vive essa mensagem então tão terrível para as nossas vidas? Primeira aplicação: humilhe-se diante do nome de Cristo. Humilhe-se diante do nome de Cristo. Então, o poder do nome de Jesus é um poder que nos leva à humilhação.
O que é se humilhar, irmãos? É se ajoelhar mesmo. Você perdeu o hábito de se ajoelhar diante de Deus, ajoelhe-se diante de Deus. É rasgar as próprias vestes, é mostrar que nada daquilo que você tem externo serve para alguma coisa. É você mostrar que Deus é mais importante do que qualquer exterioridade que haja na sua própria vida. É você confessar os seus pecados diante de Deus, até aqueles que você nunca confessou. Irmãos, é hora de viver aquilo que Jesus requer aqui no Sermão da Montanha. O ponto em que a gente tem que chegar no final do Sermão da Montanha é o seguinte: por mais que você tente obedecer, você precisa da transformação do Espírito Santo no seu coração, porque pelo seu próprio esforço, você não vai conseguir conquistar o céu. Mas se você chega nesse ponto em que Jesus te garante e você reconhece que pelo próprio esforço você não vai ser salvo, Jesus grita no seu ouvido: esforce-se, dá tudo o que você tem, entrega a sua vida toda. Entende? O ponto é você chegar aqui e perceber que por mais que você faça, por mais que você tente, você não vai conseguir. Então agora está na hora certa de você tentar, de você se esforçar. E Jesus vai dizer que o caminho é estreito. Duas passagens anteriores aqui: a porta é estreita, o caminho é cansativo, o caminho é difícil, o caminho de seguir a Deus requer esforço. Jesus vai dizer que a gente tem que tomar cuidado com os falsos profetas. E Jesus vai dizer que a nossa vida tem que ser edificada na obediência. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então é hora de ouvir com atenção e querer viver e tentar viver. Se a salvação é de graça, e é certamente, o discipulado requer tudo na nossa vida, todo o suor, todo o tempo, toda a lágrima, todo o esforço. É sobre isso que Jesus está dizendo. Chore hoje na presença de Deus, para que você não chore pela eternidade depois do juízo. Rasgue as suas vestes, rasgue o seu coração, rasgue aquilo que você planejou para a sua vida como plano seu. Vista aquilo que é o plano de Deus para você, uma vida santa, uma vida justa, uma vida que se esforça para viver em santidade. Por fim, irmãos, a última aplicação: ouça e obedeça a Cristo. Ouça e obedeça a Cristo. É isso que Jesus está dizendo no final. Por mais que você tente fazer pelo seu próprio mérito, vai dar errado. Eu garanto para você que você vai para o céu. E agora você não faz mais nada? Não! Agora você faz tudo, só que tudo da maneira correta, sabendo que tudo que você faz não serve para que você seja salvo, mas sabendo que aquilo que você faz serve para a glória de Deus, como gratidão, como vida santa, como vida melhor, como aquilo que Ele prometeu para você, como aquele que vive fora do chiqueiro e da lama, como o porco que não volta para a lama, ou como o cachorro que não volta para o seu próprio vômito. Essa palavra é da Bíblia, beleza, irmãos? A comparação é horrível, mas é assim que a Bíblia compara aquele que ouve a palavra e volta para o pecado e volta para o inferno. Diz que é o porco lavado que volta para a lama, e diz que é o cachorro que volta para o seu próprio vômito. Como que eu sei que eu sou salvo pela graça? Quando eu sei que o poder do nome de Cristo muda a minha própria vida e tira a paz que eu tenho em pecar.
e retira do meu coração a vontade que eu tenho de mandar em todas as coisas, como se eu fosse o centro da minha própria vida, como se eu fosse o meu próprio ídolo. Não se canse de buscar vencer o pecado. Não se canse de buscar vencer o pecado e superar aquilo que você acha que faz parte da sua própria personalidade. Eu sou um estúpido dentro da minha casa e acho que é o meu jeito. Beleza, o meu temperamento. Há o grande risco de você ser contado entre os que ficam de fora do reino. Confesse para Deus pecados que você nunca confessou. Confesse, faça o exame da sua própria vida. Confesse a Deus. É necessário tempo, irmãos. Na correria do dia a dia essa parada não rola. É necessário tempo, é necessário silêncio, é necessário solitude, é necessário ouvir a voz de Deus. Abandone aquilo que é pecaminoso e até aquilo que é duvidoso. Então, olha só, existem coisas que eu sei que são pecaminosas. Poxa, certamente essas eu tenho que abandonar, mas existem coisas que eu estou na dúvida. Se você quiser ser cheio do Espírito Santo e deixar-se encher do Espírito Santo, se você não quer desagradar o Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo, se é assim na sua vida, você abre mão do que é duvidoso. Na dúvida, eu jogo fora no lixo, para que eu não desagrade ao meu Deus. Estou na dúvida se eu vou para esse evento ou não. Que evento é? Não importa, beleza? Você que tem que saber dos seus próprios problemas aí, da sua própria dúvida. Estou na dúvida, não sei. Na dúvida, cara, não faça. Na dúvida, não vá. Se você acha que pode acontecer de você entristecer o Espírito Santo de Deus, não faça. Jesus diz ainda algo difícil. Diz que pelos frutos a gente conhece a árvore. Trecho anterior, do 15 ao 20. E Jesus vai dizer que é claro que o espinheiro não dá uva. E é claro que os frutos, eles podem ser reconhecidos, mas sabe o que é doido nesse tempo? É que quando você olhava de longe, parecia que o que estava no espinheiro era uva. Peça para que Deus sonde o seu próprio coração, de modo que o fruto que você apresente não seja uma aparência para os outros que vêm de longe. Peça, olha só, vou ler para você. Não estava no meu roteiro aqui, vou ler. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Verso 16. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Então, quando você olhava para o espinheiro, parecia que tinha uva. Quando você olhava para a erva daninha, parecia que tinha figo. Quem vê de longe parece que sabe quem pode te dar uma dica, uma pista de que a tua vida está indo para o caminho totalmente errado? Quem mora na tua casa, quem te vê de perto, quem te conhece de perto, quando as aparências caem. Tenha a coragem de perguntar para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para o seu pai, se você vive como crente. Parece que o fruto que você apresenta na sua vida é pelo fruto que se conhece. Esse é o critério de Cristo. Pergunte para eles então. Se eles não forem crentes, vai ser difícil você perguntar para eles. Mas se forem, pergunte: minha esposa, meu marido, eu vivo como crente? Você acha que eu sou crente? Você acha que o fruto que eu apresento diante de Deus é fruto para a vida eterna ou é para a condenação? Se a pessoa tiver dúvida em te responder, chore diante de Deus, derrame a sua vida diante de Deus. Clame para que o Senhor olhe para você com misericórdia e para que a sua vida seja transformada. Irmãos, a palavra final de Mateus capítulo 7
Por mais que pareça o tempo todo no Sermão da Montanha, condenação, condenação, Jesus está gritando, salvação, salvação. Quando eu digo para os meus filhos, não vai por aí, não faça isso. O que eu espero deles é o bem deles, é que eles fiquem bem, que eles tenham vida. Quando Jesus grita para a gente não e não, o que Ele grita para nós é vem, vem, é sim para o reino. Então aqui não é seja condenado, Jesus grita, seja salvo. Viva como quem foi alcançado, a aplicação de ontem, pelo Espírito de Deus, pela bondade de Deus, seja salvo. Viva como quem foi salvo. Jesus grita para que a gente seja salvo. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, para que a gente gere frutos genuínos do Espírito Santo de Deus, não pela aparência. Isso só pode acontecer se o poder do nome transformar o nosso coração radicalmente. Que Jesus comece essa transformação pela minha própria vida. Que seja assim com você também, amém? Vamos orar? Senhor, quem de nós pode se apresentar de modo santo, puro na Tua presença? Quem de nós acharia que seria aprovado? Senhor, nos perguntamos a todo momento se somos joio ou trigo, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia dos meus irmãos, Senhor. Não deixa a gente viver uma vida de engano. Não deixa a gente viver uma vida de hipocrisia, Senhor. Senhor, que no último dia a gente seja reconhecido por Você como ovelha Sua, como filhinhos Teus, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Traz para nós arrependimento genuíno, Senhor. Arrependimento a ponto de querer que a nossa vida mude, Senhor. Faz com que nós busquemos, Senhor, o caminho estreito, a porta estreita, sabendo que essa é a vida melhor que Você prometeu para nós, Senhor. Ajuda a gente na nossa liberdade a ser Teu escravo, a escolher livremente por isso, pelo Seu senhorio. Ajuda a gente na nossa liberdade a dizer não para o pecado. Senhor, transforma radicalmente a nossa vida, Senhor. Transforma o Gol, Senhor. Transforma a igreja como um todo, a igreja oceânica, Senhor. Transforma a nós, Senhor, os pastores, os presbíteros, Senhor, a liderança como um todo, os líderes de célula, Senhor. A começar por nós, Senhor, os supervisores, Senhor, muda a nossa história, Senhor, intervenha, Senhor, Você é o Deus que intervém. Você grita para que a gente seja salvo, que a gente ouça a Tua voz e obedeça, Senhor. Em nome de Jesus, amém.